que alegria nós podemos juntos refletirmos, meditarmos sempre nos princípios da palavra de Deus. Eu espero que você guarde isto sempre no seu coração. O que a gente faz aqui? A gente reflete, a gente medita, a gente pensa um pouquinho a respeito de princípios bíblicos, uma vez que eu não creio que nenhuma religião possa salvar o homem. Eu creio que somente Jesus, à luz das Escrituras Sagradas, segundo os princípios bíblicos, pode salvar o homem. Salvação esta que se dá por meio da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher o que você quer para a sua vida. Então é muito importante você e eu, ao entendermos isso, posicionarmos, definirmos aquilo que em Cristo Jesus nós queremos ser. Primeiro, você sabe, como eu disse ontem e repetidas vezes falo isso aqui, salvação não carece de nenhum esforço, é totalmente pela graça. Não há nenhuma possibilidade de que algo que façamos gere mérito ou o direito, de sermos alcançados e salvos. Deus enviou dos céus o seu Filho. Então, só aqui já determina que o envio é da parte dele. Deus enviou. Então, ninguém conseguiu trazer. Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele crer. Então não existe para nós, você e eu, seres humanos limitados, finitos, a possibilidade de entender questões soberanas de Deus neste quesito, neste aspecto específico da salvação, que a Bíblia nos ensina, é que Deus enviou o seu Filho, graça plena, para que todo o que nele crer, todo é todo. Então, quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado, disse Jesus. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vida eterna, quem dá a você e a mim é Deus por meio de Jesus. Por isso que não há outro caminho a não ser Jesus. E não há outro intermediário ou outros intermediários que possam rogar, que possam pedir, que possam comparecer diante de Deus para nos salvar ou oferecer-nos qualquer coisa, ou responder a qualquer oração nossa. Por mais que você e eu possamos entender que pessoas possam ser reconhecidas por uma ou outra instituição como tendo poderes para isto, biblicamente falando, a palavra de Deus nos declara que ninguém tem este poder. Somente a Jesus Cristo foi dado este poder. Primeiro, porque ele é o único que foi ressuscitado e vive. Outras pessoas ao longo da história e ainda são ressuscitadas, ainda são, sim, é verdade. O poder de Deus ainda ressuscita pessoas. Porém, somente Jesus Cristo foi ressuscitado e não tornou a morrer. Os demais que foram e ainda serão ressuscitados, estes voltarão ao pó de onde vieram. Então, Jesus é o único que foi ressuscitado, elevado aos céus, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, no seu trono, e vive para sempre. Por isso, somente Jesus pode nos salvar. Somente nele nós podemos ter vida e vida eterna, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E esta vida
Nós, você e eu, só podemos viver se for por meio de Jesus. Somente por meio dele, somente nele, somente através da vida dele, do poder dele, da glória dele. Nós não podemos, não conseguimos viver a vida cristã a partir do nosso esforço pessoal no que tange, no que diz respeito à santificação, à pureza. Estas coisas você e eu só conseguimos vivenciar quando elas estão em nossas vidas e são experimentadas e vivenciadas a partir da vida eterna, ressurreta, da vida de Cristo em nós, pela presença do Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina toda a verdade. O apóstolo Paulo, em Gálatas, se você puder fazer a gentileza e abrir comigo, no capítulo de número 2, algumas traduções falam os versículos 19 e 20, a última parte do versículo 19, e começando com o versículo 20. O apóstolo Paulo, ele declara isto da seguinte forma: eu estou crucificado com Cristo. Esta posição, esta confissão, este render a esta verdade está levando-nos à seguinte experiência: eu estou crucificado com Cristo, então eu estou declarando que eu não tenho na minha vida nenhuma ação, reação, atitude, ou não devo ter, que não seja a atitude dele em mim e através de mim. Por isso que Paulo diz em Filipenses que haja em vós o mesmo sentimento, ou eu prefiro a tradução às vezes que diz a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque você está crucificado, crucificada com Cristo. É isso que a Bíblia diz. Então eu estou crucificado com Cristo. Logo, diz o apóstolo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante. Esta expressão, esta confissão, esta fala, é uma confissão bíblica, em que o apóstolo Pedro relata-nos que agora, nele, em Cristo, nós somos feitos participantes de uma natureza divina. Portanto, já não sou mais eu quem vive. Quem é que vive? Cristo vive em mim. E esse viver do Cristo em mim, que agora vivo nesta carne, tenho neste corpo, logo, já não sou eu quem vive. Quem é que vive? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, qual viver? O viver de Cristo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho nesta carne aqui, esta vida que eu levo aqui neste corpo, ela é vivenciada, experimentada pela fé no Filho de Deus que vive em mim e que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa tremenda, poderosa, maravilhosa, gente. Por isso que nós podemos dizer que nele, em Cristo, nós vivemos. Nele, em Cristo, nós fomos ressuscitados, ressurgimos da morte para a vida, e para a vida eterna, porque todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá vida eterna. Então você e eu temos vida e vida eterna, vida esta que nós vivemos pela fé neste corpo, ainda neste corpo que não foi ainda transformado, que não recebemos ainda um novo corpo, recebemos um novo espírito, recebemos um novo coração, recebemos a transformação da nossa mente. Olha que coisa poderosa, recebemos a transformação da nossa mente, gente. A nossa mente foi renovada, transformada pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Então a nossa mente transformada, renovada, agora os nossos valores, conceitos, tudo agora pode ser baseado, pautado, firmado, alicerçado, fundamentado
nas Escrituras Sagradas. Isso é poderosíssimo. Você e eu podemos viver uma vida terrena, onde o Espírito Santo habita em nós, onde recebemos uma nova vida, um novo coração, um novo espírito, onde a nossa mente é transformada, renovada, libertada, guardada, protegida pelo poder da palavra de Deus e revelação da palavra de Deus. E agora podemos ainda viver esta vida plena, poderosa, crendo que Ele está frutificando em nós aquilo que é dele. Gente, isso é poderosíssimo. Aí mesmo em Gálatas, onde você já está com a sua Bíblia aberta, para aqueles que estão crucificados com Cristo e já não vivem mais, mas é Cristo que vive neles, é Cristo que habita neles. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, eu não sei se você sabe, mas estes irmãos que conviviam na Galácia, nesta região, neste lugar, eles estavam sendo influenciados por judeus que haviam se convertido, e estes queriam implantar ainda ou permanecer com as questões relacionadas com a lei. Então é uma carta riquíssima de libertação, de ênfase na fé, na graça e na libertação, porque ela fala o seguinte: você não pode ser convertido, você não pode nascer de novo, ter uma nova vida, viver em Cristo e ainda se sujeitar às questões legalistas da lei, a imposição da lei. E é isso que Paulo combate de uma maneira veemente, enfática. Ele vai muito forte, muito incisivo e intenso, rejeitando, não só criticando e reprovando, mas rejeitando isto na vida desta igreja, destas pessoas. E ele fala no capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque eles queriam ainda que os filhos, ao serem nascidos no 7º dia, como era o mandamento da lei de Moisés, fossem circuncidados. Mas a lei de Moisés foi dada por Deus? Foi, meu irmão. Mas em Cristo Jesus nós fomos libertados de todos aqueles princípios legalistas de circuncisão ou de ações que fossem humanas, físicas. Nós agora fomos circuncidados no coração. Nós agora fomos alcançados por Ele, selados com o seu Espírito. O selo nosso não está na circuncisão, está no Espírito. Foi com o Espírito Santo que nós fomos selados para o dia da redenção, para o dia da salvação, da volta de Cristo. Não tem mais que ficar obedecendo lei, não tem mais que usar kippá, não precisa ficar usando cintinho, não precisa ficar usando castiçal, não precisa ficar colocando bandeira de Israel no púlpito. Não, meu irmão, nós, você e eu somos o Israel de Deus. Israel, nação geográfica, nação, como povo. Deus tem um propósito, vai tratar, está na Bíblia, mas nós hoje, no tempo da graça, nós somos o Israel, o remanescente de Deus. Você e eu. Então nós fomos chamados para a liberdade. Viva em liberdade, viva desfrutando do amor, da misericórdia, da graça, da compaixão, da bondade de Deus para a sua vida. É isso que Ele tem para você. Nós cremos em Jesus, nós o confessamos como Salvador, como Senhor. Nós temos nele a nossa vida, a vida que nós vivemos agora é a vida dele em nós, através de nós. E esta vida ressurreta de Cristo em nós, ela produz, por meio do Espírito Santo, o fruto que é a característica, ou que são as características de Cristo. E então, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Não se coloque debaixo de jugo, meu irmão. Não se coloque debaixo de regras, preceitos e doutrinas humanas.
instituições, dogmas, regras, leis, isso aí não tem valor para Deus. Deus não trabalha com essas coisas. É graça. E então, ele diz assim, porque em Cristo Jesus, versículo 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que coisa linda, gente. A fé que atua pelo amor. É o amor que faz com que você e eu sejamos reconhecidos ou conhecidos como discípulos de Jesus. Não é você sair todo cheio de religiosidade. Isso é uma coisa tão triste, a gente vê as pessoas hoje ainda querendo viver critérios religiosos e legalistas e regras, toca, não toca, prova, não prova, manuseia, não manuseia. Meu irmão, santidade e pureza não vem daquilo que você veste, não vem daquilo que você faz como rito religioso. Santidade e pureza é de um coração transformado, que é caracterizado, esta santidade, esta pureza, pelo amor. Fé, você pode tê-la para transportar os montes e glória a Deus por isso, mas fé é você viver em amor, amando e servindo ao seu próximo como Cristo nos amou. Mas a fé que atua pelo amor. E então ele diz no versículo de número, no versículo de número 13, estou lendo Gálatas 5 com você, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. De novo, versículo 1 diz, Cristo nos libertou para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vocês estão vendo ou não? Só eu que estou vendo aqui na Bíblia? Será que só eu que estou vendo aqui na Bíblia? Que é o amor que é o fundamento, que é a base, que é a prática, que é a vivência? Porque toda a lei, irmãos, toda é toda ou deixou de ser toda? Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei. Se você amar ao próximo como a você mesmo, você vai fazer, você vai desejar algo para ele ruim? A não ser que você seja biruta, maluco, doido, né? Você tem que ter algum problema psíquico. A não ser que você se odeie. Aí é uma coisa que você precisa tratar, precisa nascer de novo. Porque Deus ama você, não tem motivo de você se odiar. Mas na questão sensata, né, de sanidade mental, toda a lei se cumpre num só preceito, num só mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama ao seu próximo como a você mesmo, você vai desejar a ele o mal. As pessoas às vezes elas me questionam, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu gostaria que fizesse isso comigo. Às vezes eu tenho alguma atitude com algum filho, filha dos meus irmãos, e eu amo os meus sobrinhos e sobrinhas e quero oferecer-lhes o melhor. Por quê? Porque eu quero que o melhor seja ofertado, oferecido às minhas filhas. Não é assim que a Bíblia ensina? Você faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Ué, se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Até porque, nesse aspecto, o perdão é um mandamento, né? Não é nem um desejo, é um mandamento, mas enfim, com a mesma medida que eu perdoar, eu vou ser perdoado. É o que a Bíblia diz. Deus vai me perdoar com a mesma medida que eu perdoar quem me ofende. Então, se eu guardo rancor no meu coração, se eu guardo ódio, se eu guardo restrição, Deus também terá, não ódio e rancor, porque ele não pode ter, porque ele é amor, mas restrição. Eu estabeleci, entenda bem, gente, não é Deus que não pode me perdoar. Vamos entender claramente. Deus não só pode, como quer e perdoa-me. Mas quando eu não perdoo o meu próximo, não é Deus, eu limitei o perdão de Deus da minha vida.
Deus não limita o perdão dele para mim, não é Deus, eu. Fique claro isto. O perdão de Deus é pleno. Eu, se não perdoar ao meu próximo como Deus me perdoou em Cristo Jesus, eu que limito o perdão dele, com a mesma medida que você perdoar. Se eu desejo coisas boas para mim, eu devo praticar coisas boas para o meu próximo. E estas coisas, as melhores que podem existir, estão incluídas, fazem parte do Espírito Santo. Olha, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, a Bíblia diz, por exemplo, só uma deixa aqui para você, o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós lemos aqui repetidas vezes que nós devemos praticar o amor, que nós devemos amar uns aos outros como nós entendemos e desejamos ser amados. Nisto, está aqui na Bíblia, eu li para você, mas eu vou ler de novo, porque está na Bíblia, a gente precisa reconhecer a palavra de Deus e sempre. Toda a lei, toda, disse o apóstolo Paulo, não fui eu, foi ele que disse aqui, eu vou ler bem específico para você. Toda a lei se cumpre num só mandamento. Ele que falou. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, se ele, o apóstolo Paulo está dizendo, toda a lei você vai experimentar, toda ela se cumpre em um só preceito, em um só mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você pega toda a lei que existe no Velho Testamento e você cumpre. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, mas algo poderoso aconteceu. Você morreu, você está crucificado com Cristo, agora Cristo é a sua vida, e esta vida você a vive pela fé, fé no Filho de Deus. E este amor que você vive é um amor que você vive pela fé, fé que é operada, fé que é manifestada, fé que é executada na sua, na minha vida, através da vontade soberana do nosso Pai. Então o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, o amor já está derramado. Eu não preciso ficar pedindo a Deus, Deus me dá amor, Deus me dá amor. Já está. Eu preciso praticar. E como que esta prática se torna algo real? Quando o Espírito Santo, habitando em mim, porque aqueles que nasceram de novo foram selados com o Espírito Santo, receberam o Espírito novo, o Espírito Santo veio, fez-se um só Espírito com ele, habitou dentro dele, sua mente foi renovada, transformada, a cada dia aperfeiçoada, o seu corpo que era oferecido para o pecado, agora é oferecido para a justiça, para a santidade, para a pureza diante dele, todos os dias da nossa vida. E então a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, eu acho esse texto gracioso, abundante, maravilhoso, porque é graça, né, irmãos? Não é esforço, né? Você não ama, eu vou me esforçar para amar. Você não se esforça para amar. O amor já está aí. Você só deixa fluir. Você só obedece. Você não perdoa com uma atitude altruísta, espiritual. Oh, que coisa louca, sobrenatural. Eu vou perdoar. Meu irmão, perdão é mandamento. Ué? Se você não perdoar, você está desobedecendo a Deus. Você está quebrando os princípios da palavra. Não é vantagem. Ó, que vantagem maravilhosa. Como eu sou bom, como eu sou espiritual, como eu sou um cristão maravilhoso. Eu perdoo a quem me ofende. Ó, mas você não está fazendo nada demais, não? Nadinha, nadinha. Isso tudo é mérito dele, da graça dele, do poder dele, do Espírito dele, da vida ressurreta dele, para ele, para a glória dele, tudo. Você não tem nada assim maravilhoso que você perdoa, não? Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito
fruto do Espírito, Espírito Santo, Espírito em letra maiúscula, está escrito aqui em Gálatas 5:22. O fruto, ele dá em árvore, né, gente? Você não vê só um fruto, né? Não existe um fruto. Existe uma árvore que produz fruto. Você está ligado a uma árvore, chama videira verdadeira, Jesus Cristo. Nós, você e eu, somos os ramos, os galhos. Jesus Cristo, a videira verdadeira, é a árvore. É nele que nós estamos ligados, fomos enxertados nele, em Cristo Jesus. Nós somos os ramos, os galhos. Estes galhos, estes ramos, produzem fruto. Não é assim na natureza? Então você tem uma árvore, esta árvore, ela tem raízes, os galhos, as folhas, os frutos, as flores, eles se alimentam e são alimentados pela raiz que está recebendo ali e gera energia e vida para toda a árvore. Jesus Cristo é a fonte. Nele estamos enraizados. Nele nós vivemos, por ele nós existimos. Nós somos os ramos. Os ramos, os galhos, frutificam, produzem frutos. E quais são os frutos, que aqui está no singular, porque se trata de o fruto da pessoa do Espírito Santo, o fruto de Cristo, da essência da sua existência, do seu caráter. Então, o fruto do Espírito, quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e se você não quiser ouvir verdades poderosas, mas confrontantes, recomendo-lhes que estejam indo para outro canal a partir de agora. Porque o fruto do Espírito, para quem é nascido de novo, regenerado, tem uma nova vida, é uma nova criatura, para quem realmente está crucificado com Cristo e já não vive mais, mas Cristo vive nele, o fruto do Espírito é amor. O amor de Deus que excede toda a nossa compreensão e razão e que nos conduz e que nos leva a uma prática de justiça e santidade perante Ele. Fruto do Espírito é amor. Amor de Deus que está derramado nos nossos corações, derramado, não está gotejado, não está pingando não, viu gente? É derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fruto do Espírito é amor. Você e eu não amamos as pessoas porque nós somos pessoas boas, porque nós somos pessoas caridosas, porque nós somos pessoas gentis, porque nós somos pessoas educadas, porque nós amamos primeiro porque Ele nos amou primeiro, segundo porque é o amor dele em nós, terceiro porque é Ele, por meio do seu Espírito, da sua vida em nós, que nos leva, nos capacita a amar como galhos, como aqueles que estão ligados à fonte da essência daquele que não só produz. Deus não frutifica amor, Deus é amor. Por isso que nós podemos amar, porque Ele está vivendo a vida dele em nós, na pessoa do Espírito Santo, do seu Filho Jesus. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. Meu irmão e minha irmã, a gente sabe hoje claramente, diante de tantas situações que estamos vivendo, diante de tantas perdas irreparáveis e terríveis, que não é fácil viver alegre. Por outro lado, a alegria que o Espírito propõe é a alegria em Deus. Ainda que não floresça a vida, ainda que não dê fruto a árvore, ainda que não produza, os animais não multipliquem, não criem, ainda que meus negócios, ainda que a minha vida profissional, material, mesmo na minha vida afetiva, emocional, ainda que não esteja tudo maravilhoso, eu nele me alegrarei, porque a minha alegria é a alegria do Espírito.
Por isso que a tristeza, o choro, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque pela manhã as misericórdias são renovadas, a graça do Senhor é liberada e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ainda que eu esteja abatido, ainda que a minha alma esteja abatida, minhas emoções e meus sentimentos, nele eu me alegrarei, porque a minha esperança de que o melhor está por vir está no Senhor, nele que é aquele que é a minha alegria. O fruto do Espírito é a alegria. Se alegre, celebre, se alegre com as mínimas coisas, se alegre com o de jejum desta manhã, se alegre com o café que você vai tomar nesta manhã, o que você já tomou, se alegre com as pequenas coisas, seja contente, celebre. Fruto do Espírito é paz. Aí a pessoa diz para mim que vive perturbada, não tem paz, é como uma onda revolta, lançada de um lado para o outro, removida o tempo todo. O interior dela é o caos de um mar em ondas revoltas. Isto aí, meu irmão, precisa parar. Fruto do Espírito é paz. A paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o seu, o meu, os nossos corações em Cristo Jesus. Receba a paz, receba a alegria, receba o amor, a paz de Deus que excede toda a compreensão, toda a razão. Esta paz que excede a realidade da dor, o fato, a dor, ela existe, a tristeza, ela pode existir, a dor da perda, da rejeição pode existir, mas nada pode impedir que o amor supere a tristeza e a dor, nada pode impedir que a alegria venha pela manhã e inunde o seu coração para que você celebre aquilo que você tem. Nada pode impedir que, ainda que a sua alma esteja abatida, ainda que existam emoções e sentimentos de ansiedade, inquietude, de incertezas, nada pode impedir que a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda razão, todo conhecimento, guarde o seu coração, suas emoções e seus sentimentos. Tão somente lance sobre ele toda a sua ansiedade, descansa, porque ele está cuidando de você. A longanimidade, que muitas pessoas questionam este poder da tolerância, né? Este poder da firmeza, da perseverança, daquilo que você realmente fala assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou perseverar, eu creio, eu vou ser paciente. A benignidade, que é algo tremendo nas nossas vidas, que nós precisamos praticar. Essa questão de benignidade, ela vai muito além de uma bondade de ação. Ela, para mim, ela vai no fruto da alma, da motivação. Ela é muito mais moral, no sentido de que você tem uma consciência para com o próximo. E tudo isso é muito bom, porque reflete a integridade do nosso coração, não é verdade? Então, a bondade, às vezes as pessoas criticam o fato de você ser bom, confundem você ser bom com você ser bobo. Ah, ele é bobo, ele é bobo, ele é bobo, ele é bobo, ele é bobo. Gente, ninguém precisa ser capacho de ninguém. Capacho é aquele tapetinho que você limpa o pé. Ninguém precisa ser estrado, piso de ninguém. Isso não é ser bondoso, não é? Aliás, eu vou dar uma dica muito, muito boa para você. Tudo que for de atitude bondosa da sua parte, você nunca vai reclamar por ter feito. Vou repetir para você. Tudo que você fizer por bondade, você nunca vai se arrepender ou reclamar por ter feito, porque ninguém pode obrigar você a ser bom. Bondade é uma atitude daquele que tem o Espírito de Deus. E quando ele faz uma atitude de bondade, de ser bom,
ele não reclama daquilo que ele fez, ele não se arrepende do que ele fez. Todas as vezes que você se arrepender daquilo que você fez, é porque você não fez guiado ou como fruto do Espírito. Você se arrepende do que você fez, se reclama do que você fez, primeiro você não deveria fazer, porque foi você mesmo que permitiu. Aliás, deixa eu dar uma dica importantíssima para você. Para de ser oprimido. Não se permita, não aceite opressão, coação, imposição sobre a sua vida. De ninguém, nem dos seus pais, nem dos seus filhos, nem do seu cônjuge, de ninguém, nem do seu patrão, nem do seu funcionário. Não existe esse negócio de vivermos debaixo de coação, pressão, ameaça. Que é isso? Então vamos você brigar com ninguém, não precisa divorciar do seu marido, nem abandonar seus pais, nem agredir seus filhos. Eu não disse nada disso. Eu só disse o seguinte: se posicione com a vida nova em Cristo e não aceite nenhum tipo de pressão, coação, intimidação, que isso só traz perturbação. Nossa vida é vida de paz. Não aceite que ninguém tire a sua dignidade. Não, isso nós não podemos aceitar. Nós somos cristãos, nós vivemos em amor, em misericórdia, em bondade, em fidelidade, em benignidade, em longanimidade. Nós vemos tudo isso, mas veja bem, nada disso vai impor sobre nós nenhum tipo de pressão, de imposição, de coação, de ameaça. Não, eu não aceito essas coisas na minha vida de jeito nenhum, nem a partir dos meus próprios sentimentos e pensamentos. Não, porque tem pensamentos que vêm nos perturbar, não é verdade? Eu rejeito eles em nome de Jesus. Seja bom. Seja bom. A Bíblia é clara em dizer que nós devemos ser pessoas boas, fiéis, fidelidade. Gente, deixa eu falar com você uma coisa. Se você é infiel, você não nasceu de novo, você que traz sua esposa, traz seu marido, você que traz seus amigos, traz seus filhos, traz seus pais, você que mente para as pessoas, você que é infiel, você precisa nascer de novo. Os mentirosos são filhos do diabo, eles não vão herdar o reino de Deus. Os mentirosos não herdam o reino de Deus. A Bíblia é clara em dizer isso. Jesus falou isso: vocês têm por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele não fala a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Fidelidade. Você que é infiel, você precisa nascer de novo. Você que é infiel, você que não é fiel, você que não tem uma palavra de sim, sim e não, não, você que trai, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender urgentemente dos seus pecados, senão você não vai herdar o reino de Deus. Mansidão, eu não admiro, eu não fico impressionado com nenhuma valentia. Eu fico impressionado quando as pessoas são mansas, porque o Jesus que eu creio, ele disse para mim assim: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos. E eu estava muito cansado, muito oprimido. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei, aprendizado. Discípulo é aquele que está disposto a aprender. Discípulo é aquele que está disposto a ser ensinado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você que é valentão, você que é valentona, você que é aquele que resolve, é chamado para resolver no tapa, no bico do 38, o que faz, acontece. Você que abre o peito, encara e enfrenta. Olha, a vida me ensinou algo que eu tenho visto sempre. Sempre haverá um valente, mais valente do que o valente. Não tenha dúvida. Meu irmão, sempre vai existir um que é mais valente, mais inconsequente, que tem menos amor pela própria vida, que está disposto ou com vontade de morrer.
E aí a valentia dele, que a gente nunca conhece a motivação e a intenção do coração, vai superar a sua. Mas deixa eu dar uma notícia maravilhosa para você. Quando você decide ser manso e experimentar a mansidão do Senhor, não existe valentia que te intimide. Olha que interessante. Por mais valente que você seja, sempre pode existir um outro que vai intimidar você, por ser mais valente ou estar disposto a correr riscos maiores do que o que você está disposto a correr. Mas quando você tem a mansidão como fruto da sua vida, não há valente, não existe valentia, não há ameaça que perturbe o seu coração, porque a Bíblia diz que os mansos foram levados como ovelhas para o matadouro, e ainda que o sejam, eles não temem. Por que eles não temem? Porque eles sabem que o Senhor é aquele que os livra, que o Senhor é aquele que os guarda. Entre ser valente e ser manso, seja manso, porque manso é fruto do Espírito, valentia não. Quando você experimenta o fruto do Espírito, quando você experimenta esta verdade de uma vida transformada e abundante, você experimenta o domínio próprio. Domínio próprio que tem tudo a ver com a decisão, aqui, de dizer: Senhor, não por mim, mas pelo teu poder e pela tua vida em mim, eu tenho domínio. Preste atenção. Pelo teu poder, pela tua vida, pelo teu Espírito, fruto do Espírito, domínio próprio. Por isso, eu não vou fazer aquilo que eu desejo. Eu vou fazer aquilo que tu queres que eu faça, a partir da tua ação soberana, sobrenatural, milagrosa e poderosa na minha vida, como fruto do teu Espírito. Nele nós vivemos, nele está a nossa vida, e a vida dele frutifica em nós tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele quer expressar aqui nesta terra, para que ele, através de nós, seja glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma sexta-feira, um final de semana abençoadíssimo, cheio da graça dele, e que o Espírito Santo frutifique na sua vida todas estas características e virtudes, e que você possa sim continuar a viver sempre o melhor de Deus, porque aquele que começou esta boa, linda, maravilhosa e perfeita obra de salvação na sua vida, ele mesmo, nosso Pai amoroso, há de aperfeiçoá-la por meio do seu Espírito e da sua palavra até a volta de Cristo Jesus.